Boa tarde. Vamos ter o nosso tema livre deste sábado, 16 horas, que ainda é no virtual e acredito que em outubro seja presencial, no último sábado de outubro, lá no Grupo Espírita Alta de Souza. Para começar nosso estudo, vamos fazer uma leitura do livro Taça de Luz, uma mensagem de Emmanuel. Juízo. Não é necessário que a morte abra as portas de tribunais supremos para que o homem seja julgado em definitivo. A vida faz a análise todos os dias e a luta é o grande movimento seletivo através do qual observamos diversas sentenças a se evidenciarem nos variados setores da atividade humana. A moléstia julga os excessos. A exaustão corrige os abusos. A dúvida retifica a leviandade. A aflição reajusta os desvios. O tédio pune a licença. O remorso castiga as culpas. A sombra domina os que fogem à luz. O isolamento fere o orgulho. A desilusão golpeia o egoísmo. As chagas selecionam as células do corpo. Cada sofrimento humano é aresto do juízo divino em função da vida contingente da Terra. Cada criatura padece determinadas sanções em seu campo de experiência. Compreendendo a justiça imanente do Senhor em todas as circunstâncias e em todas as coisas, atendamos a sementeira do bem aqui e agora, na certeza de que, segundo a palavra do Mestre, cada espírito receberá os bens e os males do patrimônio infinito da vida, de conformidade com as próprias obras. Senhor Jesus, amigos espirituais, rogamos vossa bênção e vosso amparo para o estudo que vamos realizar nesta tarde. Que tuas bênçãos nos envolvam, Pai querido, nos inspirando a falar palavras sábias ao longo do estudo. Rogamos, Pai querido, também vossas bênçãos, amparo e proteção para todas as pessoas que nos ouvirem, para todos os colaboradores que nos auxiliam nos trabalhos, nos variados trabalhos do Grupo Espírita Alta de Souza, para todas as pessoas que nos visitam, em busca de amparo, de uma palavra consoladora, de uma mensagem de paz, de fraternidade. Rogamos, Pai querido, também pelas pessoas cujos nomes estão nas caixas de radiação, que sejam abençoadas, visitadas pela espiritualidade amiga, fortalecidas na fé, auxiliadas a superar as provações, com coragem, persistência, tendo resignação onde a resignação se faz necessária, tendo ânimo, fé e tomando as medidas adequadas, onde se faça necessário tomar medidas para minorar os sofrimentos. Fica conosco, Pai querido, e assim sendo, em vosso nome e no nome dos irmãos espirituais que nos auxiliam no Grupo Espírita Alta de Souza, vamos dar início ao nosso estudo. Bom, tema livre é um pouquinho mais difícil da gente escolher, mas nas minhas análises aqui, encontrei um texto, deixa eu ver de quem que é, um texto do livro Apostilas da Vida, capítulo 20, André Luiz, né? É um texto de André Luiz contando a história de uma sessão. Eu achei oportuno, porque quando vamos ao centro ouvir um estudo, nós estamos lá sentados, ouvindo o palestrante, e às vezes divagamos nosso pensamento para os problemas dentro de casa, para os desafios do que temos que fazer no dia seguinte, e não prestamos atenção ao estudo,
como se divagar o pensamento para os assuntos a resolver no dia seguinte, ou para certos receios e certos anseios que temos, se resolvesse naquela hora que estamos lá, ouvindo nosso estudo. No entanto, é importante, como iremos ver aqui, enquanto estamos ouvindo os estudos, espíritos estão realizando trabalhos os mais variados, visitando inclusive nossos lares, os lares das pessoas cujos nomes estão nas caixas de radiação, verificando o que eles podem fazer sem violentar o livre-arbítrio de ninguém. Sim, a espiritualidade trabalha, ampara, socorre, inspira, nos passa pensamentos bons, mas não violenta o livre-arbítrio de ninguém. Então vamos ver essa história de uma sessão que está no livro Apostilas da Vida e que será publicado aí no blog Alta Poetisa, para que todos possam ver um resumo do que estamos falando aqui. André Luiz começa o relato de uma sessão de estudo evangélico, onde os espíritos tinham os seguintes trabalhos. As pessoas estavam lá sentados ouvindo o estudo, né? Alguns trabalhando, pelo que dá a entender aqui. Disse, constava lá da empreitada de trabalho dos espíritos. 520 orientações a companheiros doentes, com especificações e conselhos técnicos. Os espíritos visitam, sim, as pessoas cujos nomes colocamos nas caixas de radiação. 50 passes magnéticos em benefício de enfermos encarnados. Tinha sessão de pessoas lá que tinham que tomar passe. 200 intervenções de socorro a entidades sofredoras ausentes do equipamento físico. Nós, lá sentados, só ouvimos o palestrante falando lá na frente. Mas a espiritualidade em paralelo, uma equipe está atendendo entidades sofredoras, mesmo nas reuniões de assistência de estudo público. 35 visitas de assistência a lares distantes. Sim, os espíritos podem se locomover pela volitação, pela vontade, eles não têm a dificuldade que nós temos de nos locomover, que para ir de casa para o centro, se moramos um pouco longe, temos que pegar o metrô, ou um veículo de transporte público, ou o carro, e chegar lá perto, achar um lugar para estacionar. Se moramos perto, temos que fazer uma caminhada, atravessar com cuidado os sinais e chegar lá. Mas faz parte da nossa disciplina da vontade aqui na Terra. 150 notas socorristas para desligamento de obsessores e inimigos inconscientes. E ainda tinha que tentar neutralizar 2 suicídios potenciais, evitar um provável homicídio, trabalhar para afastar as possibilidades de 2 divórcios infelizes e ajustar mais de 100 entendimentos em favor da fraternidade, da harmonia e da reencarnação. Esse monte de trabalho pelos encarnados seria tomado à conta de coincidências. No entanto, coincidências não existem. O que existe é trabalho de anônimos benfeitores desencarnados em nosso amparo e no amparo das pessoas queridas por quem rogamos socorro. Em troca desta trabalheira da espiritualidade,
Os integrantes encarnados desta Assembleia deviam dar de si mesmos apenas um pouco de alegria, um pouco de fé viva, um pouco de serenidade, um pouco de paciência, com algumas palavras de carinho e amizade para sustentar o clima vibratório necessário à realização das tarefas indicadas aos colaboradores invisíveis que começaram a atuar. O que a espiritualidade pediu para os encarnados? Vigilância do pensamento e vigilância das palavras. Uma vez transpostas as portas do centro, que nossa língua não diga nada em desfavor de alguém. Não critiquemos. É uma vigilância. Entramos lá e lembramos de um companheiro com uma atitude equivocada. Todos estamos aqui na Terra para nos aprender a nos libertar de vícios que vêm de outras encarnações, que se espelham em atitudes e comentários equivocados que façamos. Então, que tenhamos a força de vontade para vigiar nosso pensamento e nossa língua, para, ultrapassadas as portas do centro, ou parando para ouvir um estudo, não emitir nenhum pensamento e nenhuma palavra em desfavor de ninguém. Vigiemos e oremos. Tomemos o cuidado com o pensamento que nos visita. Ele pode ser herança de condutas equivocadas de outras vidas, cujo vício ainda persiste dentro de nós. Aí André Luiz continua. Iniciada a empresa, porém depois de alguns raros amigos terem atendido heroicamente os encargos que lhes competiam, eis que a reunião se veste de sombras. Sim, alguns raros amigos encarnados se esforçaram para dar o seu melhor. Os espíritos conhecem nossas limitações e reconhecem nossos esforços. Repito aqui, fica o convite de oferecermos o melhor em termos de atitude mental e de comentários de nossa boca quando passamos a porta do centro, seja ele qual for. Aí André Luiz, tristonho, diz o seguinte: o nevoeiro da ociosidade mental invadiu quase todos os departamentos da casa. 2 prestimosos cooperadores, ou seja, 2 cooperadores do centro que trabalhavam, dois prestimosos cooperadores, 2 espíritos, passaram a visitar o pensamento dos companheiros encarnados, rogando concurso urgente, ou seja, passaram pensamentos para os encarnados, pedindo que as pessoas se concentrassem nos estudos da noite. Só que o silêncio e a inércia continuaram operando. Consultando em espírito, com respeito à contribuição que se faziam devedores, cada qual respondia a seu modo, falando mentalmente. Um companheiro, observe, os espíritos chegam perto de nós e conversam conosco. Só que nós não os ouvimos com os ouvidos físicos. O que registramos é o convite mental. E às vezes estamos tão desatentos que nem o convite mental conseguimos registrar. Eu lembro de eu já assistir reunião lá no Grupo Alta de Souza, eu mesmo já assistindo reunião, estou lá ouvindo o palestrante falar e
Lembrei de compromissos no dia seguinte, comecei a divagar pelos compromissos do dia seguinte, fazendo uma escala do que eu ia fazer primeiro, do que eu tinha que resolver, e captei claramente um pensamento. Te concentra na reunião. Amanhã você pensa no seu compromisso. Voltei lá para a reunião. Só que sou imperfeito. Passado um tempo, estava voltando lá para o compromisso do dia seguinte, uma coisa importante que tinha que resolver. Lá vinha novamente a sugestão mental. Escolhi esse tema justamente porque ele disse muita coisa para mim. Aí então eles consultavam os encarnados e os encarnados em pensamento retrucavam o que eles pensavam. Um cavalheiro se deu pressa em dizer que era ignorante e imprestável. Ele se sentiu convidado a prestar atenção no estudo. Não, eu sou ignorante, eu não entendo essas coisas. Respondeu mentalmente. Um jovem tribuno do Evangelho, uma pessoa que fazia palestras. Sim, eu às vezes apresento estudos lá no Alta, estou apresentando um agora, né? Mas a gente muitas vezes, quer dizer, a maior parte das vezes a gente está na assistência, ouvindo um companheiro falar, que pode ser da própria casa, pode ser de outra casa. Então, um jovem tribuno do Evangelho, uma pessoa que apresentava estudos naquela casa, ele disse, eu estou adoentado e incapaz. Ou seja, ficou pensando no incômodo que ele tinha. Eu já cheguei gripado lá no centro. Quem já não chegou gripado lá? Gripado, tossindo, essas coisas. Ao invés de pensar no estudo lá que estava sendo apresentado, às vezes, se a gente fica invigilante, a gente começa a pensar na sua gripe. Vamos, naquela hora, nos concentrar no estudo, que ajudamos a atrair energias positivas que nos ajudam a melhorar. Eu lembro claramente de eu já ter ido para a reunião mediúnica com uma dor de cabeça que eu imaginava que não ia produzir nada. No entanto, quando entrei lá, fiel à vigilância de disciplinar o pensamento e a língua lá dentro, procurei me concentrar no trabalho que ia fazer na noite. Eu sei que esqueci da dor de cabeça, trabalhei, saí de lá renovado como se nunca tivesse tido dor de cabeça. Fui me lembrar dela em casa. Eu fui para o centro com dor de cabeça, agora não tenho nenhuma. É uma prova de que se nos concentramos no trabalho, os espíritos podem atuar melhor. Eu tenho certeza que fizeram algo para me fazer desaparecer a dor de cabeça sem eu notar. Como ela sumiu, não sei. O que eu vi, eu sei que só me dei conta em casa, porque fui trabalhando normalmente, me concentrei no trabalho e voltei para casa bom. Então fica o convite quando vamos ligeiramente indispostos para nos concentrar com a espiritualidade. Eles vão nos ajudar, né? Uma senhora perguntou aos seus espíritos amigos. Um companheiro de serviço alegou que se sentia envergonhado e inapto para qualquer comentário construtivo. Uma senhora perguntou se os espíritos amigos não poderiam solucionar os compromissos da sessão em 5 minutos. Queria rapidez, queria para já. Nós sabemos que quando temos que fazer algum trabalho na nossa atividade profissional, precisamos de um tempo para fazer o trabalho. Ou fazemos rápido, de baixa qualidade, ou fazemos no tempo adequado para ser feito, com a qualidade requerida. Um lidador juvenil explicou que se sentia diminuído à frente dos mentores e experimentava o receio de falar sem brilho depois deles. Lidador juvenil provavelmente é algum jovem que trabalhava no centro. Um antigo beneficiário estava desejando uma maca para poder se confiar ao repouso. Para pensar, muitas vezes cochilamos lá na reunião. Será que estamos cochilando ou prestando atenção? Eu já ouvi falar de gente que disse, eu dormi a sessão toda, a espiritualidade deve ter me levado para trabalhar
e devo ter realizado trabalhos de grande nobilitância espiritual. A verdade é que o sujeito dormiu e roncou. Então vigiemos. É possível que cheguemos ao centro cansados, após um dia estressante, não sei o quê. Mas façamos o nosso melhor para tentar prestar atenção. Né? Faz parte, a gente está encarnado, tem um corpo meio pesado, às vezes meio preguiçoso, mas se nos esforçamos, um ouvinte preocupado ficava olhando para o relógio. Por que será que esse trabalho não acaba logo? Era isso que ele pensava. E bocejava entediado. Já dá para ter uma ideia que esse ouvinte não estava aproveitando nada do que era dito. Uma robusta irmã ficava sonhando com uma cadeira preguiçosa em lugar do banco áspero, da cadeira talvez um pouco naquela época as cadeiras eram de madeira, não tinha o estofadinho que temos hoje em muitos centros. E quase todos, incluindo jovens e adultos, letrados e pessoas sem instrução, necessitados e curiosos, descansaram na improdutividade, acreditando que é sempre melhor observar sem responsabilidade à espera do término da reunião. E a sessão que era para ser um manancial cantante de bênçãos, com alegria e paz, união e entendimento de corações fraternos e calorosos na fé, prosseguiram até o final, qual se os companheiros estivessem situados num velório de grande estilo, cercados pela crepe arroxeada da tristeza e do luto, queimando incenso precioso do tempo em câmara funerária. Poético esse texto. Convido a lerem o texto que vai estar junto com o áudio, aí no blog Alta Poetisa, que nos convida a pensar. Que não aconteçam entre nós, irmãos, estas coisas. Espiritismo é para ser amor e contentamento. Sempre que quisermos a vitória do bem, auxiliemos o bem e plantemos o bem. Semeemos o bem, que ele vai frutificar. Tragamos até nós o concurso da boa vontade, que é a alavanca de todos os prodígios de progresso, enriquecendo-nos o santuário comum com os dons da saúde e da esperança, do otimismo e da fé. Permutemos experiências e corações. Amparemos uns aos outros. A nossa doutrina consoladora é um sol, e não devemos esquecer que a vida é ação permanente, porque a inércia em toda parte é sempre a antecâmara da resignação e da morte. Então, gente, façamos o melhor ao nosso alcance quando vamos ao centro, em termos de vigilância e prece. Procuremos ouvir o companheiro. Se não entendemos algumas coisas, prestemos atenção, porque sempre vai sair alguma palavra. Está difícil de entender? Uma pequena prece rápida para que a espiritualidade ajude a entender. Lembremos que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para melhorar a si mesmo. Então, sentimos sono? Pode ser que cochilemos, mas nos esforcemos dentro de nossos limites para não cochilar. Façamos o melhor ao nosso alcance, porque todo pensamento que cultivamos acaba se incorporando à conduta do homem. Então, que pelo menos lá dentro do centro, não pensemos mal de ninguém, mesmo que alguém tenha nos feito um mal feito, se lembrarmos desse alguém, que seja para enviar uma prece, para que Deus ilumine esse alguém
e em especial para que Deus ilumine a nós para entender este alguém e lidar com o mal feito que esse alguém fez da forma como Jesus gostaria que lidássemos. Então fica o convite para a vigilância, porque o pensamento é uma força que plasma desejos, cuja consistência varia de acordo com a incidência da ideia geradora. Então vigiemos, trabalhemos nosso pensamento. Eu já li mensagens de espíritos desencarnados através do Chico Xavier. Tem muita mensagem, muitos livros. Chico Xavier escreveu que foram irmãos que foram para o plano espiritual e mandaram notícias de como se adaptaram lá. A primeira descoberta deles, quando acordaram na nova realidade. O pensamento lá é muito mais forte do que aqui. Houve quem reconheceu que por não ter tentado disciplinar seus pensamentos na Terra, estavam sendo governados pelos pensamentos desequilibrados que levaram junto. Aqui na Terra é muito mais fácil governar nossos pensamentos. E a gente sabe que essa entidade chamada pensamento é bem desobediente. Está lá no centro, prestando atenção. O palestrante está fazendo o máximo e do nada te aparece um pensamento nada a ver. Mandemos esse pensamento embora. Voltemos para o palestrante. Está difícil? Façamos uma pequena prece em pensamento. Espíritos amigos, ajudai-me a me manter focado aqui no estudo desta noite. Porque eu ficando ligado mentalmente ao estudo desta noite, os espíritos conseguem me atender melhor. Então, fica o convite para vigiar o pensamento e a língua, em especial dentro das portas do centro. E, cada vez mais, aqui fora também. É a melhor forma de realmente evoluirmos e nos libertar do homem velho ou do ser humano velho que ainda dormita dentro de nós e que nos faz ter reações, muitas vezes nada evangélicas, no pensamento e às vezes nos comentários e às vezes até nas ações. Porque tudo que pensamos, tudo que cultivamos no pensamento, algum dia, em alguma situação, se materializa numa palavra. E, eventualmente, pode até se materializar numa ação da qual podemos vir a ter de nos arrepender. Queria agradecer a todos pela paciência de me escutar e vamos fazer nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, vos agradeço pela oportunidade de realizar esse estudo. Fica conosco, Pai querido, abençoando todos os que nos ouvem, todos os que lerem o texto que vamos postar lá, e fica com todos nós, abençoando-nos, inspirando-nos no bem e auxiliando-nos a vigiar nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações. Assim sendo, em vosso nome, de Alta de Souza, de toda a equipe espiritual amiga que nos ajuda nesses estudos, encerramos nosso estudo. Assim seja.